Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, com certeza vocês estão sabendo, né, dessa decisão do STF que chocou o Brasil, literalmente, quando mandou prender o deputado Daniel Silveira por fazer declarações que sinceramente eu ia colocar aqui pra vocês, mas acho que qualquer pessoa que estava interessada no assunto já viu. Tem diversos vídeos mostrando o tão polêmico vídeo que ele fez. E na minha concepção ele não disse nada a mais do que a maioria dos brasileiros despertos que já perceberam o que o STF está fazendo, legislando no lugar do parlamento, já faz isso, criando as mais diversas jurisprudências absurdas que choca qualquer brasileiro. Coisas que o Senado, nem mesmo com o financiamento dos donos do mundo, tiveram coragem de aprovar ou debater. O Supremo foi lá, julgou e criou jurisprudência. Tem diversas coisas que eu poderia citar aqui, mas que não vou fazer porque eu já falei em outros vídeos e fica chato. E toda vez que a gente faz vídeo sobre o STF, a audiência é mínima. E não é porque vocês não queiram ver, mas é porque o vídeo fica praticamente invisível para muitas pessoas. Então não adianta. Agora que desde a época do FHC e se intensificou no governo do PT, as pessoas perceberam que o STF já saiu da sua função há muito tempo e não representa mais os brasileiros. Esse é que é o fato. E quando a gente fala do STF, a gente está se referindo aos ministros, não à instituição, que com certeza deve existir. Agora, o grande problema, meus irmãos, é que no Brasil já foi impeachmentado presidentes, né? Já dois, Fernando Collor e a Dilma, prenderam o Lula, e ninguém tem coragem de ir para cima desses ministros. E isso porque, meu irmão, no meu ponto de vista, a pessoa tem que estar inteiramente limpo e ter um apoio popular muito grande. O governo que chegou mais perto disso foi o governo do próprio Bolsonaro. Com a ideia fixa na cabeça de cada brasileiro que votou nele, que ele era a mudança, as pessoas exigiram a CPI lava-toga em cima desses ministros. Só que o Bolsonaro, meus irmãos, não tinha um requisito que é essencial e que eu citei agora para ir para cima desses ministros, que é ser inteiramente limpo e não dever nada. O Bolsonaro ficou com o rabo preso por causa dos seus filhos. Muita gente sabe isso, até mesmo quem apoia o Bolsonaro percebeu essas coisas. O rompimento, por exemplo, com o Sérgio Moro, que passou do dia para a noite de herói a vilão, foi justamente por causa desse ponto. O Bolsonaro queria barrar qualquer investigador, qualquer delegado que fosse para cima dos filhos dele. E chegou a declarar isso publicamente. Ele falou que, se não pudesse mudar o cara, mudaria o chefe dele. Qualquer um que fosse para cima da família ou dos amigos dele. Ele falou isso em alto bom som. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Dessa forma, até para pessoas que apoiavam ele, ficou claro que ele não iria para cima de forma alguma desses ministros. Porque ele tem, de fato, o rabo preso por causa dos filhos. Infelizmente é isso. Então a gente fica aqui observando o STF legislando pessoas que você não elegeu, passando por cima dos eleitos e criando a jurisprudência e literalmente direcionando o Brasil para onde vai ou não vai. Agora eu estou com uma matéria aqui da própria UOL que prova que isso não é uma questão apenas do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Que muitas pessoas, não, é o Alexandre de Moraes que está subindo a cabeça, tem que impeachmentá-lo, tem que investigar esse cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmãos, não é uma coisa isolada dele, meus irmãos. É uma coisa de todos aqueles ministros que estão ali, que estão corrompidos. Isso é fato. Olha aqui a prova disso na matéria da UOL. Por unanimidade, STF vota pela manutenção da prisão de Daniel Silveira. Ou seja, apesar de diversas pessoas especializadas no assunto, a grande maioria dos brasileiros terem percebido que essa prisão foi, no mínimo, contraditória, já que o cara tem imunidade parlamentar, o máximo que deveria ter acontecido aí era ele ter sido denunciado para o Conselho de Ética, e aí o Conselho de Ética julgar se ele passou dos limites, passou dos seus direitos como parlamentar. Você está entendendo porque isso gerou tanta revolta entre os brasileiros? Não se trata nem de apoiar o que ele falou ou não, que na minha opinião pessoal, tudo que ele disse está certo. Pelo menos nesse caso, não conheço esse deputado, não sei quem é, mas sei que o que ele falou, pelo menos naquele vídeo, está certo. É o que a maioria pensa. E mesmo assim, você vê que os ministros, por unanimidade, aprovam o que o Alexandre de Moraes fez. Olha só, os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiram por unanimidade, em uma sessão rápida, manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro.
O parlamentar foi preso ontem, 16 de fevereiro de 2021, em flagrante de delito, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de postar um vídeo com ataques ao ministro da Corte. Na verdade aqui, essa é uma matéria da mídia, lembre-se sempre disso, mas o que ele fez foi falar um sentimento que está dentro de cada brasileiro. Moraes, relator do inquérito das fake news, ou seja, mais uma falácia, né, da esquerda, que existe fake news e isso e aquilo, para censurar qualquer informação verdadeira, livre e desimpedida, que vai contra a propagação de uma agenda que eles estão colocando aqui no Brasil à força. Então, Moraes foi o primeiro a votar hoje e confirmou a manutenção da prisão. Em seguida, os demais ministros referendarão o voto. Pela ordem foram Cássio Nunes, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Marcos Aurélio Melo e Luiz Fux, presidente da Corte. Moraes disse que foi comunicado por Luiz Fux sobre o vídeo que incriminou o parlamentar. Fux pediu análise de eventuais providências contra o deputado. A Câmara dos Deputados também vai se reunir em plenário para discutir a prisão de Silveira. A casa tem sessão marcada para amanhã, dia 18 de fevereiro de 2021. Manifestações gravíssimas, afirma Moraes. Com a palavra, Moraes destacou que o material, além de atacar frontalmente os ministros do STF com diversas ameaças e ofensas que propagavam a noção de medidas antidemocráticas, pedia também pela volta do AI-5, ato institucional número 5, que intensificou a repressão da ditadura do Brasil. Isso aqui é eles que estão dizendo, viu, irmãos? Mas na verdade isso aqui é para colocar a ordem de novo na casa. As manifestações de Daniel Silveira por meio das redes sociais revelam-se gravíssimas, não somente do ponto de vista pessoal, mas principalmente institucional e do Estado Democrático de Direito. O ministro disse que o vídeo não pode ser enquadrado como liberdade de expressão, como alegou a defesa do parlamentar por conter manifestações criminosas e inconsequentes, empregando a violência e desrespeito aos direitos fundamentais. Moraes também afirmou que Silveira não pode mais exercer o cargo de deputado federal após a publicação do vídeo. Atenta contra as instituições, contra a democracia, não configura o exercício da função parlamentar e a invocar a imunidade constitucional. Disse, em nenhum país a imunidade parlamentar se confundiu com impunidade. Isso aqui é uma opinião deles, meus irmãos. Você vê que não é uma coisa para debate, é o que eles decidem e acabou. Então isso é um absurdo. O povo precisa reagir urgentemente, meus irmãos, porque esses caras estão literalmente assumindo o posto de rei do Brasil. É o que eles estão fazendo. Esses ministros do STF estão se tornando os reis do Brasil. Corte tem que se manter vigilante, diz Fux. Ao abrir a sessão, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, mandou um recado duro contra as declarações de Silveira e declarou que a Corte tem de se manter vigilante ante qualquer forma de hostilidade à instituição. Ofendeu autoridades para além dos limites permitidos pela liberdade de expressão que nós tanto sagramos aqui no STF. Exige necessariamente uma pronta atuação da Corte. Ao final, no entanto, Fux esqueceu o nome completo do deputado. No pedido da prisão de ontem, Moraes já havia alegado que Silveira havia se mostrado contra o Estado Democrático de Direito, na visão dele. Na verdade, ele defendeu o Estado, ao postar vídeo pedido pela saída dos ministros da Corte e invalidando o trabalho do STF, assim como por ter enaltecido o AI-5. A prisão teve como base a Lei da Segurança Nacional. O argumento de que houve desrespeito à Constituição. No vídeo, Silveira disse que o ministro do STF não serve pra porcaria nenhuma para esse país, não tem caráter, nem escrúpulo, nem moral, devendo ser retirados para nomeação de outros 11 aos cargos. Espera aí, família. Então veja bem. Ele não atacou a instituição. Você vê aqui que o cara se contradiz. Se existisse lei de verdade, já era para ter realmente impeachmentado esses caras. Porque olha só, se o cara queria realmente a destruição, atacar a instituição, como é que ele quer eleger 11 novos ministros, se ele vai destruir a instituição? Então você vê a incoerência desses caras no mesmo texto. Uma hora fala que o cara atacou a Constituição, quer destruí-la, e ao mesmo tempo fala que ele defende a nomeação de outros 11 ministros ao cargo. Então ele não quer atacar a instituição, ele está reclamando e fazendo críticas àqueles que estão lá, que hoje já não representam mais os brasileiros, nem a vontade do povo brasileiro. A mídia tem se tornado podre justamente por isso, porque era para eles destacar isso aqui, não eu. Continuando a matéria podre, ele também comentou a fala de Edson Fachin, que criticou quaisquer formas de pressão sobre o judiciário, classificando como intolerável e inaceitável. Nos próprios comentários da UOL aqui tá cheio de gente reclamando, nem vou ler. A mesma coisa acontece com a mídia podre, né? Aquele Reinaldo Azevedo também, que só fala bobagem, aquele cara, é muito pouco que se aproveita dele, porque eu também não sou extremista, tem alguma coisa lá que se aproveita. Mas nesse caso também o cara mostra sua covardia. Faz os comentários lá, elogiando a atitude do STF e ao mesmo tempo desativa os comentários. E você veja que no canal dele era para dar mais like. Eu não faço nem questão dos dislikes, porque quando você fala contra algum grupo, é normal esse grupo vir e encher teu canal de dislike. Mas os likes vão sempre superar os likes positivos. Por quê?
porque você está na sua casa. É o que acontece aqui. Quando a gente já falou de outros temas que algumas pessoas não gostaram, eles organizaram até em outros canais, olha, vão lá em este dislike, mas jamais superou o número de likes. Já no caso do Reinaldo Azevedo, você vê que ele teve muito menos likes, por quê? Porque a própria turma dele não concordou com a atitude e os dislikes superaram os likes. Então ele teve menos like do que o normal e os dislikes superaram esses likes. Então o cara fala besteira, bobagem, que nem na casa dele, ou seja, no canal dele, foi aprovado. E aí, por pura covardia, tira os comentários que vão, com certeza, desbancar o que ele está falando, porque já passou aquele tempo que só quem tinha a informação era a mídia. Hoje todo mundo tem e pode passar os fatos reais, mesmo que seja através de um simples comentário. Agora, melhor do que a gente comentar isso, meus irmãos, vocês sabem que eu não elogio nem um pouco aqui o Silas Malacheio. Para mim, ele é um cara que se aproveita da fé para ganhar muito dinheiro e enriquecer. Mas, em alguns pontos, ele está certo. E quando ele está certo, eu faço questão de apoiar o que foi dito naquele momento, seja quem for. Eu já disse, eu não tenho ódio nem amor por ninguém. Se o cara faz o que é certo naquele momento, eu vou elogiar aquele ato isolado. É o caso do Silas Malacheio. Tudo que ele disse aqui, eu assino embaixo e acredito que é a maioria de vocês. Então eu vou colocar aqui as declarações do Silas Malacheio. Preste atenção aí. Não fui chamado para ser covarde nem omisso. Tem um texto da Bíblia muito bonito em Hebreus 13:6 que eu quero citar para você. E assim ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Minha gente, nós estamos diante do absurdo dos absurdos nesse país. Pode xingar, caluniar o presidente da República. Tem aí vídeos, aí tem um monte de coisa em rede social, até jornalistas, governador, chamando o presidente de facínora, de assassino, não tem problema. Agora, se você falar mal de algum ministro do STF, te prepare para ir para a cadeia. É a ditadura da toga do STF, na expressão máxima do ditador mor, o senhor Alexandre de Moraes. Não é possível um deputado ser preso por suas opiniões. Vamos à Constituição, que o STF rasgou? Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Agora, olha o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançado, que não é o caso. Nesse caso, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É uma interferência do STF no Legislativo. Rasgaram a Constituição. Senhores deputados, tem aí o projeto de lei 4754/2016, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante e outros, que diz assim: tipifica crime de responsabilidade dos ministros do STF por usurpação de competência do Poder Legislativo e Executivo. Esses caras são viseiros em fazer isso, vezeiros em fazer isso, e ninguém faz nada. Põe isso em votação. Lira, você tem fama que você é um cara macho, que não tem medo. Vocês não podem se dobrar a uma aberração. Olha, minha gente, a Constituição está sendo rasgada, artigo 5º, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Se você caluniar, difamar e cometer injúria, você é julgado por isso e tem que ir para a justiça. Não o ministro usar o poder da caneta para prender um deputado. É uma afronta à Constituição. Nós estamos vivendo uma verdadeira desordem institucional. E aí, quando a gente fala para convocar as Forças Armadas, a grande parte dessa imprensa canalha, esquerdopata, ditadura porcaria nenhuma. Artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base da hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Estamos vivendo uma desordem institucional. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai chamar? Olha, ontem foi Eustáquio. Hoje é o deputado que essa imprensa parcial chama de deputado bolsonarista. Eu nunca vi a imprensa chamar de deputado lulista,
Cadê a OAB? Covardes, omissos, esquerdopatas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma afronta à Constituição. Onde é que nós vamos parar? Estamos diante de uma situação pior do que a ditadura e com a omissão da imprensa. Vê a Globo News para ver a asneira que dá nojo, dá repugnância, ver o que esses caras falam, porque tem raiva de Bolsonaro, então eles falam qualquer coisa de alguém que o apoie. Isso é uma vergonha. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. Deputados, voltem o PL 4754, dá um freio nesses caras. Abuso de autoridade, abuso de poder, e fere a Constituição, e rasga a Constituição, e ninguém fala nada. Ah, minha gente, eu estou aqui indignado. Fica aqui o meu protesto. Que Deus livre esse país, Deus livre do caos institucional, e venham tempos de paz para todos. Bom, meus irmãos, para encerrar, valendo uma prisão de Alexandre de Moraes, eu gostaria que você mantesse o respeito, não ameaçasse, mas que você dissesse como você se sente perante ao STF. Não a instituição, mas a esses ministros que lá estão. Você acha que eles representam realmente a vontade do povo? Que eles representam um sistema democrático? Você aprova algum deles? Por favor, deixa aí o que você sente referente a esses 11 Supremos e as suas atitudes ultimamente. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, meus irmãos, a omissão é igual à cumplicidade. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!